Olá, além de me ouvir, qual a tarefa que você está fazendo neste momento? Ou melhor, quais as tarefas que você provavelmente deve estar fazendo agora? Porque hoje em dia é bem comum a gente fazer muita coisa ao mesmo tempo. É o fenômeno da multitarefa, uma realidade para muita gente na era digital, né? Vários dispositivos ligados simultaneamente, várias telas. A multitarefa passou a ser até um critério para nós mesmos de avaliação de eficiência e produtividade. Mas será que o nosso cérebro foi feito para isso? Quais as consequências para a saúde neurológica, psicológica? O que acontece lá dentro do nosso cérebro enquanto estamos nos duplicando, como se a gente pudesse estar em vários lugares ao mesmo tempo? O que isso afeta o nosso envelhecimento? Para tudo agora. Vamos buscar essas respostas aqui. A nossa convidada é a neurologista Nancy Huang, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP e médica de estilo de vida. Eu sou Jorge Félix e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Nancy Huang, bem-vinda. Eu queria começar pedindo para você explicar o que é a multitarefa, né? E como a gente pode identificar, assim, nesse momento, né? Eu estou em modo multitarefa, porque muitas vezes você está na situação, mas nem se dá conta disso, né? Oi, Jorge, boa tarde. E para quem está ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Nancy, é um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Pois é, o que é multitarefa, né? Multitarefa é o que a gente acredita ser mais eficiente, mas de uma forma uma ideia muito falsa, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo, fazendo com que o cérebro fique se dividindo e pulando de trem em trem para poder tocar tudo ao mesmo tempo e tentar entregar tudo da, entre aspas, muito entre aspas, da melhor maneira possível. Isso realmente para o cérebro não funciona. É, e é isso que eu ia perguntar, né? Se a gente consegue mesmo, né? Se nós estamos preparados, né? Até fisiologicamente, para fazer muita coisa ao mesmo tempo, ou se é isso que você destacou, que é só uma sensação de estar sendo mais produtivo. Respondendo diretamente, realmente o cérebro não é feito para isso. Aliás, para poder abrir, só para contextualizar nessa informação que eu acabei de dar, por que o cérebro não consegue fazer isto, várias coisas ao mesmo tempo? Pense bem, o cérebro já recebe um monte de informações. Então, agora, neste momento, por exemplo, eu estou sentindo a temperatura do ambiente para saber se o meu corpo vai ficar bem nesta temperatura, porque se não estiver bem, eu vou ter que mudar de temperatura do meu ar-condicionado. Ao mesmo tempo, eu estou sentindo que eu estou sentada numa cadeira, então o meu cérebro precisa perceber se essa cadeira é firme para sustentar o meu corpo. E nesse mesmo instante, eu estou ouvindo a sua voz, estou tentando raciocinar, montar todas as estratégias de pensamentos para poder responder a sua pergunta. Também posso estar preocupada com o que eu vou preparar de janta daqui a pouquinho, vou ter que talvez fazer uma lista de compras, e tudo que acontece no nosso corpo e com o nosso ambiente, o cérebro recebe todas as informações ao mesmo tempo. Então, o cérebro já é sobrecarregado e bombardeado por um monte de informações. Para que a gente possa lutar, fugir ou procurar alguma conquista, né? Conseguir algo na nossa vida, ou até aprendizado para sobrevivência, a gente precisa em determinados momentos trazer o foco para uma ação específica, né? E para isso nós temos uma estrutura chamada tálamo dentro do cérebro que faz meio que filtro. Então, neste momento, eu posso esquecer um pouco que eu estou, por exemplo, com uma calça mais apertada, mas o meu tálamo está direcionando toda a atenção para o que o Jorge está me falando.
E assim eu consigo ampliar a minha atenção apenas com este foco e poder produzir as respostas mais adequadas, coerentes para o Jorge e para os nossos ouvintes. Então, nós temos estruturas dentro do cérebro que faz esse filtro. É como um corredor, um maratonista que está chegando praticamente na linha final, já está com dor no pé, talvez esteja já sangrando, dor no joelho, dor no corpo, mas tudo isso o cérebro meio que filtra, usando essas estruturas, esses outros inputs de informações, mas direcionando a realização para terminar essa corrida de maratona para este corredor. Então, o cérebro realmente só consegue fazer bem uma coisa de cada vez. Uhum. Agora, algumas pessoas, né, têm mais dificuldade ou facilidade para executar essas várias coisas ao mesmo tempo, né? Até existe uma famosa questão de gênero, né, nisso tudo aí. Dizem que, né, as mulheres conseguem fazer várias tarefas, os homens não conseguiriam fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Existem estudos já mostrando que a estrutura cerebral e o funcionamento dos neurônios de uma mulher é muito, muito semelhante à de um homem. O que tem aqui por trás desta crença é muito mais a cultura, muito mais a criação, né? Eu acho que isso cada vez mais está diminuindo, mas pensando uns 10, 15 ou 20 anos atrás, as mulheres já são criadas culturalmente para atender várias demandas ao mesmo tempo, né? Isso desde pequena, né? A mãe ensina as filhas a serem assim e as filhas veem no exemplo da mãe uma mulher multitarefa. Uhum. É muito uma cultura de uma sociedade patriarcal, né? Que as mulheres Exato. têm que Mas estamos fazer mudando várias já, né? questões e os homens têm que só que, supostamente, eles é que Isso, trabalham fora de casa e traz o sustento, né? Uma questão. Não sei isso. se isso está diminuindo, não, viu, Ai, doutora? minha esperança é que Espero que seja vocês tenham assim. uma visão otimista, mas eu acho que é um pouco por aí, né? Aos poucos tá sendo modificado isso. Hoje a gente já vê, né, vários maridos que, na verdade, são do lar e as mulheres que vão atrás, né, para ser realmente a fonte de renda, né? Certo. Então, eu acho que a cultura está mudando e eu tenho Uhum. esperança que sim, principalmente Tomara. para termos uma visão talvez mais, eu não vou dizer Um equilíbrio, né? igualitária, né? Mas talvez nessa questão de multitarefa, ter uma consciência de que, na verdade, a estrutura cerebral e o funcionamento cerebral é igual de homem para mulher. Isso piorou a questão de multitarefas, piorou muito com as redes digitais? Nossa, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Hum, Imagine, eu vou dar um exemplo, e isso é um exemplo apenas de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava assistindo, e olha que é um podcast, estava assistindo um podcast de um neurocientista da Harvard, e ao mesmo tempo eu estava mandando um e-mail. uhum. E durante esse processo de ouvir o podcast e mandando e-mail, eu não sabia mais por que este e-mail que eu sempre utilizei tá voltando, né? Eu checava esse e-mail voltando e ao mesmo tempo prestando atenção entre aspas, no podcast. Depois de 10 minutos tentando entender por que esse e-mail não foi para frente, eu descobri que eu coloquei uma letrinha a mais no e-mail para quem eu queria mandar. É. Foram 10 minutos
nessa tentativa e erro, e pergunta para mim se eu consegui prestar atenção durante esses 10 minutos que eu fiquei tentando descobrir o erro do porquê que o e-mail não saía, eu perdi os 10 minutos do podcast. Então, quer dizer, eu perdi 10 minutos da minha vida porque eu não consegui nem mandar o e-mail e nem prestar atenção no podcast. As pessoas pensam que estão ganhando tempo, mas é justamente o contrário, né? Agora, eu queria Exato. me perguntar, isso acontece, que você explicasse, isso acontece porque há uma sobrecarga em cima exatamente dessas estruturas cerebrais que você citou antes, é isso? Exato, exato. Porque para a gente poder entregar algo ou solucionar algo mais complexo, né, tudo que exige uma elaboração, tanto para aprendizado quanto para entrega, a gente precisa ter uma construção de uma cadeia de estruturas do cérebro para que o resultado seja adequado, ou para que a gente consiga armazenar informações a longo prazo. Agora, as pessoas estão fazendo muito isso, né? Isso já passou a ser algo até que as pessoas não percebem mais. Por isso que eu comecei com essa pergunta de como é que você percebe que está no modo multitarefa. Mas e isso vai causando uma alteração no cérebro no longo prazo, no médio prazo, e o que isso afeta o processo de envelhecimento. Eu vou então responder a sua primeira pergunta, que é sobre alterações estruturais do cérebro. A primeira coisa que podemos observar é que o cérebro acaba, entre aspas, se viciando pelo movimento da tela, movimento do rolar, né, da tela, e isso a gente vai recebendo pequenas recompensas de tudo que a gente vai vendo nesse rolar da tela. Isso acaba viciando cada vez mais o nosso sistema dopaminérgico, que é o sistema de vícios, né, de dependência. Com isso, a gente acaba não conseguindo ficar sem nada, porque ficamos viciados desse rolar da tela, né? Agora, as outras consequências é que quando a gente tem esse que chamamos de vício, essa dependência, a gente acaba, primeiro, não conseguindo realmente completar de uma forma satisfatória, talvez alguma tarefa mais elaborada, não conseguimos entregar um resultado bom. Segundo, a gente acaba recebendo vários tipos de erros, pequenos erros daquilo que a gente entrega e a gente vai ter que refazer. Tudo isso acaba causando também uma frustração, talvez um quadro depressivo, antes disso, passando pelo burnout, e uma ansiedade 24 horas, porque você está sempre preocupado em se eu estou entregando direito, não estou entregando direito, puxa, não estou conseguindo largar. Muitas pessoas até acreditam, até pensam que conseguem ou que precisam largar esse rolar, né, da tela, essa coisa de ficar sempre fazendo algo, se ocupando, mas aí não consegue realmente focar numa tarefa complexa para trazer uma solução mais adequada ou satisfatória. Mas as redes sociais e os canais, né, de streaming, eles também são, hoje, um entretenimento. Quando a pessoa vai perceber que ela está, de fato, viciada nessa questão que você colocou, né, em substâncias que são provocadas pelo uso constante, ou e quando ela está ali só se divertindo. Muito boa pergunta, Jorge. Quando a gente começa a postergar aquela tarefa que a gente precisaria estar iniciando, porque a gente sabe muito bem quanto tempo a gente demora para entregar esta tarefa. Esse costume de ir empurrando para o último dia, a última hora, né, do vencimento da data do prazo de entrega, isso já é um sinal de que está procrastinando, né? Então, se você perceber que está postergando aquilo que você já deveria estar começando, opa, dá uma olhada. Será que você já não está viciado a essas pequenas recompensas?
Quando ela vai atrapalhando o seu dia a dia, porque já entrou Exato. num estado patológico, não é isso? Eu vou trazer um outro exemplo. Quando as pessoas te chamam para um jantar, seus melhores amigos, né? Faz muito tempo que você não vê. E aí você vai jantar com eles, só que você não consegue estar naquele momento presente com eles. Você o tempo todo eu falo que uma orelha tentando entender o que eles estão conversando, estão trazendo, e a outra orelha ou os olhos estão nas telas. Sim, a gente tem aí uma tarefa social junto com uma tarefa exatamente oposta, né, antissocial. Exato, exato. E assim, se o seu amigo um dia bater no seu ombro e falar: Ei, Jorge, você tá aqui ou não tá aqui com a gente? Opa, Uhum. né? Opa, né? E a gente sabe que tem estudos mostrando, eu acho que é um estudo de 2020, mostrando que 3 em 5 pessoas já têm um sentimento de solidão por estar tanto nas redes. Bom, e agora o envelhecimento, como é que isso atinge, né, como é que isso afeta o processo de envelhecimento? A gente sabe que para a gente cuidar do nosso cérebro e fazer com que o nosso cérebro tenha cada vez mais redes neurais, uma sinapse potente, mais conexões entre um neurônio e o outro, traduzindo, fazendo a nossa poupança cerebral, fazendo a nossa poupança neural, para enfrentarmos o envelhecimento, porque é normal que durante o envelhecimento a gente vai perdendo naturalmente os neurônios. E se a gente tiver uma boa poupança neural, você consegue manter a sua autonomia, independência, até muito próximo ao último dia da sua vida. A questão de ser multitarefa, de ficar prestando essa atenção, mas de uma forma parcial, a várias coisas ao mesmo tempo, você estressa o seu cérebro. Quando você presta atenção em uma única tarefa, desde o começo até o fim, o seu cérebro não precisa ficar pulando de galho em galho. O seu cérebro não precisa ficar o tempo todo te trazendo de volta para a tarefa 1, Uhum. depois para a tarefa 2, aí volta para 1, vai para 3, mas volta para 1. Tudo isso gasta muita energia, isso gera muito estresse para o cérebro. É como se o cérebro, ele, a cada vez que você volta para essa tarefa, para outra tarefa que você acabou de abandonar, não é, às vezes é questão de segundo, Uhum. ele parte do zero de novo? Parte do Para zero você de explicar novo. isso? Sabe quando você vai assistindo o podcast e você tem que estar voltando, porque na verdade a sua mente fugiu, você não entendeu aquele pedaço, você tem que voltar? Onde estava? Então você volta para o estaca anterior, né? A última vez que você prestou atenção. E Isso, isso vai para o cérebro sobrecarregando. muito, muito, sobrecarrega demais o cérebro, isso gera um quadro estressante para o cérebro, e o estresse, eu falo que é o causador do, entre aspas, desmatamento dos neurônios dentro do cérebro. Então, Ah, muito boa essa analogia. toda situação estressante que você não consegue manejar e voltar para o seu estado basal de tranquilidade, esse estresse crônico vai desmatando o seu cérebro. Imagine, pelo próprio processo de envelhecimento, você já vai perdendo naturalmente neurônio, se ainda você vai desmatá-lo, com certeza você vai ter doenças neurais neurodegenerativas, aqui eu posso dizer principalmente as demências em geral, né? Uhum. Você pode adiantar o processo de um quadro demencial. Importante a gente destacar, porque tem muita gente que se preocupa tanto com outras formas, não é, de ficar bem, de envelhecer bem, de regime, de as dietas, exercício físico, que tudo é Uhum. importante, mas está aí, nesse modo multitarefas praticamente o dia inteiro, não é. E aí eu queria trazer a questão do sono, né, porque isso também provavelmente deve, dificultar muito, né, uma noite de sono boa. Com certeza. Acredito que o principal motivo disso tudo atrapalhar o sono
Primeiro porque uma pessoa multitarefa tem mais preocupações em relação a se entregou bem ou não, porque às vezes a pessoa não lembra nem direito o conteúdo do e-mail que enviou para o chefe, sabe? Então, puxa, aí à noite vem, né? Vem aquela preocupação: será que eu mandei tudo certo? Não falei nada de errado para o meu chefe? Então, esse é um dos motivos. Segundo motivo, é esse modo vício, modo de dependência química que o cérebro tem. O cérebro não consegue entrar numa quietude. O cérebro precisa, até na hora de dormir, precisa ter estímulos, né? Isso já é muito patológico. E por isso que a pessoa não consegue dormir. O problema de não conseguir dormir, daí todos nós sabemos, vai acabar vindo o pensamento: puxa, mas por que eu não estou conseguindo dormir? Puxa, amanhã eu preciso acordar às 6. E se eu não dormir agora, que são 2 da manhã, eu só vou conseguir dormir talvez 2 horas. 2 horas para mim não vai ser suficiente. Como é que eu vou tocar no meu dia seguinte? E tudo isso, essa inundação de pensamentos negativos pelo fato de não estar conseguindo dormir, gera mais estresse, aumenta mais adrenalina, cortisol, e aí que não dorme mesmo, entra no ciclo vicioso. É péssimo, péssimo. Né? Isso faz até com que muita gente apele para medicamentos, né? Aí começa a ter que se medicar para poder dormir muito mais, né? Exato. E aí as consequências de médio e longo prazo desses medicamentos, né? Uhum. Agora, doutora, como pisar no freio, né? Assim, ter essa disciplina, né, diante de tantos estímulos digitais, né, e necessidades mesmo do mundo do trabalho, mais exigente, mais concorrência, mais dificuldade, com mais cobrança. Quais são as dicas para a pessoa sair dessa situação que é crônica de multitarefa? Primeiro, eu quero dizer que eu também estou no processo deste aprendizado. Acho que dos últimos 20 anos, desde o surgimento da internet, todos nós, fomos impulsionados de uma forma que nem a gente imaginava para um modo de vida que é multitarefa, né? E hoje, pior que tem até o termo, né, de o cérebro apodrecido por causa das redes sociais. Tudo isso vindo da necessidade de a gente estar tocando e estar sabendo, né, de ser FOMO. FOMO é o que não pode perder nenhuma informação, né, nessa enxurrada de informações, dessa maneira de viver. Então, a gente hoje é meio que, de uma forma automática, impulsionado para isso. E o que eu convido, por toda a experiência, e eu sou instrutora de mindfulness, depois que eu entrei entendendo que as práticas de mindfulness podem me ajudar nisso, é realmente fechar os olhos e respirar, puxar 3 respirações e pensar: estou em modo multitarefa agora? Estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo? Às vezes 3, né? Tristemente, porque a gente não percebe que a gente está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Mas 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo é se perceber. Então, talvez a primeira chave é trazer essa consciência, essa atenção consciente, né? A atenção do momento presente. O que eu estou fazendo agora? E aí eu acho que talvez o segundo passo, a partir dessa consciência maior, o que dessas 3 coisas que eu estou fazendo realmente vai me levar para um resultado desejado, né? Qual é o meu farol? O que eu preciso fazer? Qual é o meu objetivo de vida? Qual é a minha missão, né? Talvez até de uma forma olhando para a perspectiva, o que eu quero da minha vida, o que eu quero ser, né? O que eu quero para minha família, isso que eu estou fazendo faz sentido, né? Para o meu objetivo final. E aí elencar prioridades, é isso. Já tem estudos mostrando isso também. Quando a gente consegue focar numa determinada tarefa e realmente entrar no estado de flow,
que é um estado de felicidade fazendo aquilo, né? Aquilo realmente faz sentido para nosso propósito de vida, eu posso dizer que temos muitas vantagens. A primeira, a gente consegue terminar de uma forma até surpreendentemente rápida esta tarefa. Segundo, você pode perceber que a chance de ter erros, né, está mais próxima, a entrega está mais próxima, a perfeição é muito maior. Né? A gente entrega muito melhor. E quando a gente entra no estado de flow, que é fazer esta coisa com realmente intenção e propósito, a gente consegue ter muito mais insights, muito mais criatividade. Você vai fazer, às vezes, até entregar de uma forma melhor ainda do que você imagina. Então, a nossa produtividade aumenta. Então, é uma falsa impressão de que a gente melhora a produtividade fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ao contrário, a gente melhora a produtividade efetivamente quando a gente faz uma coisa de cada vez. Precisamos elencar, então, qual é a prioridade mais urgente e mais importante, né? E deixar aqueles menos urgentes e menos importantes para depois, ou, se possível, até delegar para outras pessoas. Né? Então, essas estratégias, né? Essas sugestões que eu trago. Tá bom, doutora Nancy Huang, muito obrigado pela conversa. Acho que a gente aprendeu muito aí. Você não está sozinha nessa tentativa de sair do modo multitarefa. E acho que agora, né, ouvindo aqui, a gente vai poder, né, refletir melhor para se cuidar e cuidar do nosso cérebro, porque ele é evidente, importante na vida toda, mas na velhice, se não foi bem, aí não foi bem cuidado, né? Aí a gente vai ter muitos problemas, né? Então, muito obrigado. Isso aí, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Obrigada, Jorge. O podcast do Bem-Estar tem gravação de Ana Amélia Bazella, produção de Paula Neiva, edição de Fernanda Wagner, direção de Karina Dorigo e na apresentação, eu, Jorge Félix. Gostou? Compartilhe, é informação importante para a saúde de todos nós. Até o próximo.